Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estarei falando sobre as novelas boas que o público rejeitou. Antes de começar, claro, já deixa aquele likezinho para dar aquela moral, se inscreva aqui no canal se você gosta de receber esse tipo de conteúdo e vamos nessa! A primeira novela que eu estarei falando, que é muito boa, mas que infelizmente o público rejeitou, é La Culpa, exibida em 1996. La Culpa conta a história de amor entre Isabel e Miguel, que são um casal de protagonistas quase tradicionais, mas com uma diferença aqui e ali, e eles se veem em uma situação complicada, porque a irmã de Isabel, a Juana Inês, ela morre em um acidente. E um dos pretendentes da protagonista Isabel, o Mariano, ele faz de tudo para que o Miguel seja considerado culpado pela morte da irmã dela. E isto faz com que o amor dos dois seja muito turbulenta. Por a história ser muito curta, ela tem apenas 45 capítulos. Ela é muito ágil, ela tem um ritmo bom, e eu considero essa novela muito boa. Mas eles não rejeitaram porque a história é ruim. Porque existia uma novela que estava chamando mais atenção da concorrência do que da Televisa. A novela Nada Personal. Ela estava conquistando muita audiência e as novelas da Televisa teve que passar por uma grande reestruturação, tanto de enredos quanto de histórias, de atores e afins, para conseguir vencer a audiência. Os capítulos dessa telenovela, elas estão disponíveis no YouTube em blocos duplos, ou seja, tem o capítulo 1 e o capítulo 2 no mesmo vídeo. Aí fica uma coisa muito grande, mas fica ótimo para assistir se você quer conhecer a história por um tempo maior. Infelizmente no Brasil, essa telenovela ela não está mais disponível pelo YouTube, porque a Televisa bloqueou por direitos autorais. Mas se você usarem VPN, se vocês utilizarem sites piratas, vocês conseguem achar os capítulos dessa novela. Eu assisti no período que ela ainda estava disponível no YouTube, antes da televisão bloquear, então eu juro para vocês que vai valer a pena. A segunda telenovela que eu vou mencionar aqui se chama Bajo o Mismo Rostro, exibida em 1995 pela Televisa, claro. É uma história um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas para o horário das 6 da tarde, no ano de 95, ela era inovadora. Conta a história de Irene, que perde o pai e o irmão num acidente. Acidente, né? Devastada, ela vai para a Grécia com a sua nana Rosário e lá ela acaba conhecendo o Alexis. E os dois acabam se apaixonando perdidamente um pelo outro. Porém, quem administra as fortunas de Irene é um tal de Carlos, que era amigo do pai da Irene. O Carlos tem um companheiro, um comparsa, chamado Alejandro, e os dois já tinham planos com esse dinheiro, onde a Irene queria usar aquele dinheiro para o seu casamento e para ter a sua vida. Porém, Carlos e Alejandro sempre davam um jeito de conseguir mais dinheiro ficando com mulheres ricas para depois matá-las e depois pegarem o dinheiro delas. E quando Carlos descobre a intenção de Irene em se casar com Alexis, ele fica com muita raiva e, junto com o Alejandro, planejam matar o Alexis. E isto, infelizmente, acaba acontecendo. Irene, ela fica devastada pela segunda vez, porque além de perder o marido, quer dizer, o futuro marido, ela estava grávida e a criança ia crescer sem um pai. Ela ficou muito triste, voltou para o México e no México acabou conhecendo um doutor, né, médico, e eles ficam juntos, enquanto Carlos e Alejandro sempre dão um jeito de destruir qualquer possibilidade de felicidade desse novo casal formado. E a melhor parte é que essa novela está completamente não, né? Mas é quase completamente disponível no YouTube através do canal da Telnovelas, que é oficial da Televisa.
E a última novela que eu vou falar aqui pra vocês, esta só tem 2 capítulos disponíveis no YouTube, infelizmente. Mas, se vocês procurarem pelo Google, vocês vão acabar encontrando. Se chama Atrapada, exibido em 1991 e 1992. Antônio Monteiro, ele é dono das empresas Monterex e ele é muito milionário. E acabou oferecendo uma festa na sua casa. Durante a festa, ele é encontrado morto e supostamente por causa de um suicídio. Mas a filha dele, a Camila, acredita desde o começo que alguém matou o pai dela para ficar com os dinheiros e com o império que ele havia construído através da empresa Montarex. E ao longo da novela, vários personagens eles são colocados como suspeitos e os 3 principais suspeitos são os pares românticos da Camila, que ela teve, né, ao longo dessa trajetória. É o René, o Ángel e Gonçalo, sendo este último o mais suspeito de todos, porque um funcionário da casa acabou flagrando Gonçalo no quarto do Antônio. Porém, não fica muito claro quem foi que matou e quais foram as intenções, porque outras mortes acontecem ao longo da novela. E aí a pergunta que essa novela Atrapada quer dizer é: quem é que está matando? Será que o mesmo assassino que matou Antônio também está matando essas outras pessoas? Como eu falei, essa novela no YouTube só tem 2 capítulos disponíveis, mas se vocês procurarem, vocês vão encontrar mais. Lembrando que essas novelas, gente, são minha opinião. Para você, quais são as novelas boas que o público rejeitou? Deixa seu like, tá? Se inscreva aqui no canal. Muito obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo.